Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar o que é e como a gente calcula o trabalho reversível de um fluido. Então vamos começar com um exemplo aqui para a gente entender o que é esse trabalho reversível. Vamos imaginar que a gente tem um pistão, é um cilindro com um êmbolo e esse cilindro com esse êmbolo retém algum fluido, pode ser um gás, por exemplo. Esse em amarelo aqui é esse fluido. Vamos assumir que não há nenhum atrito entre o êmbolo e o cilindro, as laterais. Esse êmbolo pode subir e descer sem atrito. Isso é bem importante. E vamos assumir também que esse êmbolo ele pode se deslocar através de uma sequência de deslocamentos infinitesimais. Então, nessa situação que eu tenho desenhada aqui, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um gás. Esse gás está realizando uma pressão P nas paredes desse recipiente e nessa foto, por exemplo, está tudo em equilíbrio. Então o êmbolo não está subindo nem está descendo. O que está segurando esse êmbolo é algum peso que eu coloquei sobre o êmbolo, ou o próprio peso do êmbolo, ou vamos imaginar, por simplicidade, que esse êmbolo não tem peso, não tem massa, e aí eu coloco grãos de areia em cima para segurar ele, para ele não subir. E aí eu vou tirar ou colocar grão por grão de areia. A cada grão de areia que eu mexer aqui, que eu tirar ou colocar, esse êmbolo se desloca de maneira infinitesimal. E aí eu vou ter um trabalho realizado pelo gás associado. Esse trabalho, nesse processo, que é uma sequência de deslocamentos infinitesimais e sem atrito, é o que a gente chama de trabalho reversível. Vamos ver como a gente calcula esse trabalho reversível. Então aqui eu tenho a situação de equilíbrio. Eu vou, por exemplo, tirar um grão de areia. Quando eu tiro um grão de areia, a pressão aqui dentro vai ser maior que a pressão gerada pelo peso do êmbolo com a areia. Portanto, a pressão do gás vai vencer e o êmbolo sobe. Então o trabalho realizado pelo gás a gente vai chamar de dW, é um trabalho infinitesimal, o êmbolo vai subir só um pouquinho, é igual a força vezes o deslocamento do êmbolo. Se eu tirei só um grão de areia, o deslocamento vai ser um infinitésimo, dx. E a força, eu sei quanto vale, é simplesmente a pressão vezes a área do êmbolo. Pressão vezes A, vezes dx. E notem que área vezes dx é um volume, só que é um volume infinitesimal, dV. Então, o trabalho infinitesimal é simplesmente a pressão do gás vezes a variação do volume ocupado pelo gás. Agora, se eu quiser o trabalho finito, ou seja, eu vou tirando grão por grão, uma sequência deles, sempre bem devagar, o que a gente chama de processo quase estático. Eu tiro um grão, aí a pressão do gás fica maior, o êmbolo sobe, um infinitésimo. Aí entra em equilíbrio. Aí eu tiro o próximo grão, a pressão do gás está maior, o êmbolo sobe, entra em equilíbrio de novo. Aí eu tiro o próximo grão. E assim por diante. Aí eu posso sair de um volume inicial VI e terminar em um volume final VF. Então, o trabalho total realizado pelo gás ao longo desse processo é igual a integral, somo sobre todos esses trabalhos aqui. Então, integral de P dV, realizada de VI, volume inicial, até o volume final VF. Esse aqui é o chamado trabalho reversível do gás. Aqui eu considerei um gás, mas poderia valer para qualquer fluido. Observem que nessa expansão o volume está aumentando, então o trabalho é positivo. dV é sempre positivo na expansão, a pressão é sempre positiva, então dW é positivo. Soma um monte de coisas positivas, vai dar algo positivo. Se eu for colocando grão por grão de areia, aí a cada grão que eu coloco
a pressão realizada pelo êmbolo fica maior, aí ele desce um pouquinho, até equilibrar a pressão. Vai fazendo essa sequência quase estática. Nesse processo, o dV fica sempre menor, é sempre negativo. O volume do gás vai diminuindo, portanto, o trabalho vai ficar negativo. Notem também que nessa sequência de tirar os grãos, o êmbolo sobe. Se eu colocar os mesmos grãos depois, um por um, o êmbolo desce até o estado inicial. É por isso que isso aqui é chamado de reversível. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre processos reversíveis. Eu vou dedicar um vídeo só sobre esse assunto. Aqui eu coloquei então a definição desse trabalho reversível do fluido, justamente o que eu falei. Trabalho realizado por um processo quase estático e sem atrito. Por que tem que ser sem atrito? Se tiver atrito entre o êmbolo e as paredes do cilindro, nem toda a força é usada para gerar trabalho, realizar trabalho. Parte dessa força é usada para vencer esse atrito, para tirar esse êmbolo da situação estática, vencer o atrito estático. Então, o trabalho na situação com atrito vai ser menor que PDV. Então, vai dar menor que esse resultado aqui. Por outro lado, se o processo não for quase estático, por que o trabalho também vai ser diferente disso aqui? Suponha que essa aqui é a situação de equilíbrio e eu peguei um punhado de areia. Tirei toda a areia de cima do êmbolo. De uma vez só. O gás começa a se expandir e o êmbolo começa a subir. Porém, nesse caso, a pressão do gás não fica bem definida durante essa expansão. Antes, no processo quase estático, a pressão do gás era sempre igual à pressão gerada pelo êmbolo. Tinha uma situação de equilíbrio. Agora não, tirei tudo de uma vez, a massa do êmbolo. Qual é a pressão do gás durante essa expansão? Ela não fica bem definida. Então, o trabalho não pode ser dado por essa expressão aqui. Do ponto de vista de cálculo, a gente vai querer resolver essa integral aqui para o trabalho reversível do fluido. Então, a ideia é escrever a pressão em função do volume. Pressão como função do volume. Vamos ver como a gente pode calcular essa integral de trabalho aqui no processo reversível. Aqui eu tenho uma expansão de um volume inicial VI até um volume final VF, maior que VI. Então, o trabalho, estou assumindo que isso aqui é reversível, é igual a integral de VI até VF dessa função P de V dV. Isso aqui é justamente a área embaixo da curva, essa área aqui. E é um resultado positivo. Agora vamos pegar esse caso onde eu tenho uma compressão. O VI é maior que o VF. Então, eu inverti o sentido desse processo. Normalmente, a gente vai denotar a curva nesse diagrama PV, ou seja, o processo, e a gente vai indicar com uma setinha o sentido em que o processo está ocorrendo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a setinha está para a direita, significa que o processo começou aqui e terminou aqui. Nesse outro caso, o processo começou aqui e evoluiu até aqui. Trabalho, sempre aquela fórmula, assumindo que é reversível. Integral de VI até VF, P de V vezes dV. Agora, nesse caso, quando eu faço a integral daqui até aqui, ou seja, a integral está varrendo o V para a esquerda, o resultado dessa integral não é mais a área embaixo da curva. Então, como que a gente vê isso? Troca os limites de integração aqui, eu ganho um sinal de menos. Integral de VF até VI, de P dV. Agora sim eu tenho uma integral que vai daqui até aqui, andando para a direita, no sentido em que o V aumenta. Essa integral é a área embaixo da curva. Só que apareceu um sinal de menos aqui. Então, o resultado dessa integral na compressão do fluido é o negativo da área sob a curva.
Aqui eu tenho um outro exemplo. Esse aqui seria uma expansão isobárica, ou seja, uma expansão realizada a pressão constante. Se durante a expansão o trabalho reversível é a área sob a curva, então nesse caso ficou bem fácil, né? Eu tenho um retângulo aqui, volume inicial VI, volume final VF, e essa pressão é constante, P0. Então esse trabalho é igual pressão vezes ΔV, VF menos VI. Veio dessa fórmula aqui também. A pressão saiu para fora da integral e a integral de dV é ΔV. Esse quarto caso aqui, eu tenho um processo isocórico, ou seja, ele é realizado a volume constante. Também estou assumindo que isso aqui é um processo reversível, então, um processo reversível isocórico. Nesse caso, o trabalho vai dar zero. Vou usar essa fórmula aqui, só que o dV não varia, o dV é zero, o volume não está variando. Então, nesse caso, o trabalho é igual a zero. Próximo caso, eu tenho um ciclo. O processo começa em um ponto, faz alguma coisa e volta para o mesmo ponto, para o mesmo estado. Aqui, o estado termodinâmico do sistema é caracterizado pelo valor de pressão e de volume. Então, aqui um processo cíclico e o sentido desse ciclo aqui é horário. Então, vamos ver como é que fica o trabalho. Vamos dividir esse ciclo em duas etapas. A primeira etapa é daqui até aqui. Nessa etapa, eu tenho uma expansão. E nessa expansão reversível, o trabalho é igual à área embaixo da curva. Então, vai ser essa área aqui, embaixo dessa curva aqui. Agora, eu tenho que somar também o trabalho associado ao segundo processo, que vai daqui, pela curva de baixo, até aqui. Tem uma compressão. O trabalho associado a esse processo de compressão é o negativo da área embaixo dessa curva. Então, eu vou pegar aquela área maior, subtrair essa área menor, só vai sobrar a área dentro do ciclo, com sinal positivo. Então, o trabalho nesse ciclo horário é igual a área dentro do ciclo. E o último caso, eu tenho também um ciclo, só que agora no sentido anti-horário. Inicia de algum lugar, vamos iniciar daqui e vamos considerar até aqui. Então, o trabalho, o processo está acontecendo inicialmente por essa curva de baixo, essa expansão. O trabalho associado a essa expansão vai ser a área embaixo dessa curva, com sinal de mais. E aí eu tenho que somar o trabalho na compressão, que vai pela curva de cima, que é o negativo da área embaixo dessa curva de cima. Quando eu pegar essa área embaixo da curva de baixo, diminuir a área sob a curva de cima, vai sobrar o negativo da área dentro do ciclo. Então, trabalho é menos área dentro do ciclo. Um detalhe que vocês têm que cuidar, pessoal, aqui eu estou considerando sempre o trabalho realizado pelo sistema. Quando alguém considerar o trabalho realizado sobre o sistema, esses sinais vão se inverter. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Outro detalhe, se eu der um problema, pedir para vocês calcularem o trabalho associado a um gás ou algum fluido, expandindo, comprimindo, fazendo qualquer coisa, e eu não mencionar nada se esse processo é uma sequência quase estática, sem atrito, e não fica implícito no problema que vocês devem descobrir isso, então vocês podem assumir que esse é um processo quase estático sem atrito, e aí na hora de calcular o trabalho, vocês vão calcular o trabalho reversível, ou seja, o trabalho calculado por essa expressão aqui.
Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente encerra aqui. No próximo vídeo eu começo a falar sobre gases ideais.